A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui nesse canal, A Verdade que Liberta em PDA. Estamos aqui mais uma vez nessa noite, glorificado seja o nome do Senhor, para adorar a Deus, com uma palavra que Deus ministrou em meu coração, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. São atitudes que os cristãos devem ter para que Deus venha agir na vida deles. Glória a Deus, aleluia. Que está baseado no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo é o 14 e o 15, que diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Meus amados e queridos irmãos, como todos nós sabemos, a história do rei Salomão, que é filho do rei Davi, que foi escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, para reinar em Israel, no lugar do rei Saul, porque rei Saul, Deus rasgou o seu reinado por algumas advertências que ele fez diante da face de Deus. Saul, que significa o homem segundo o coração do povo, mas Davi significa o homem segundo o coração de Deus. Saindo da era teocrática, que significa governo de Deus, entrando na era monárquica, que significa governo do homem, porque agora Israel, ele quer levantar um homem para reinar, para governar, para mandar e para ensinar o povo, porque os outros reinos também já existiam reis para tomar ordens e atitudes, mas sendo que Israel tinha Deus como Senhor e Salvador das suas vidas, que promovia tudo, provia tudo, cuidava e dava livramento. Mas só que Deus agora, aleluia, manda Samuel ir até a casa de Jessé e unge Davi como rei. E passando 14 anos da unção derramada na sua cabeça, ele se assenta no trono de Israel para governar Israel. Agora o povo começa a ser governado pelo rei Davi. Aleluia, glória a Deus. Rei Davi, que começa a reinar, aleluia, e tomar conta de um povo que muitas vezes, aleluia, se tornava rebelde diante de Deus, adorando a outros deuses e se rebelando, virando as costas para Deus. E quando esse povo fazia tal coisa, tal ação, Deus permitia o cativeiro, aleluia, na vida dessas pessoas. O pecado, aleluia, faz divisão entre nós e Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, porque a Bíblia diz que nem tudo, aleluia, convém ao Senhor. Diz a palavra, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aleluia. E agora, Davi, ele vai pecar um erro gravíssimo diante de Deus, porque o povo adorava a Deus em tendas, em tabernáculos. Aleluia. Era igrejas móveis, aonde o povo ia, levava a arca da aliança, representando a presença de Deus. Mas agora, Deus, ele queria e tinha um projeto, aleluia, de restaurar uma casa, um altar, um templo. E Davi tinha no seu coração em levantar esse templo ao Senhor. Mas só que um certo dia, por causa de uma irreverência de Davi, colocando um soldado dele na frente da batalha, porque ele cresceu o olho na esposa do homem, na esposa do soldado, que era muito seu amigo. E agora esse homem morre, e Davi peca se deitando com essa mulher, e por causa disso, por causa do sangue derramado, Davi perde a oportunidade
de construir um templo para adoração a Deus. E Deus fala: Davi, você não vai construir o meu templo, não, porque eu já escolhi um para construir o meu templo, que é o seu filho Salomão. E agora Davi, ele morre, e Salomão se assenta no trono, no lugar de seu pai Davi. E agora Deus começa a dar as estratégias para que Salomão, melhor dizendo, construa o templo. Deus dá ouro para Salomão, porque Davi já tinha guardado muito ouro para colocar no templo. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Um templo imponente, muito grande, revestido de muito ouro. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Mas a preocupação de Salomão nem tanto era com a construção do templo, mas sim com, aleluia, o pecado do povo. E Salomão, ele orava pelo povo para que Deus perdoasse o pecado do povo. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor, porque é assim que um líder faz. Ele ora, pede a Deus para que Deus perdoe o pecado da igreja, o pecado do povo. Um verdadeiro pastor que se preze, aleluia, que está em comunhão com Deus, ele se preocupa com a membresia, ele se preocupa com o povo em que ele está liderando. Aleluia. E agora Salomão constrói o templo, e agora esse templo demora 7 anos para ser construído, e Salomão precisou de uma mão de obra de 100.000, aleluia, soldados para construir o templo. Aleluia. As pedras do templo eram tão grandes que precisavam de famílias inteiras para levantar a força do braço aquelas pedras para colocar no lugar. Aleluia. Mas Salomão, ele orava pelo povo, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, pedindo a Deus. E no capítulo 6, versículo 25, que diz assim a palavra de Deus, Salomão falando: então, ouve tudo os céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhe de volta para a terra que tu deste a eles e a seus pais. Quando o céu estiver fechado e não houver chuva, por terem pecado contra ti, todavia, se eles orarem em direção a esse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tudo o céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel. Salomão orava para que Deus perdoasse o pecado do povo. Aleluia, um líder pagando um preço, aleluia, glorificado o nome santo do Senhor pela membresia da igreja. Mas Deus só ouvia Salomão, aleluia, orar e não respondia. E Salomão não desistia de orar pela população, pelo povo, e continuava orando ainda no capítulo 6, versículo 34 agora: se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que tu os enviares, e eles orarem a ti, voltando para esta cidade que tu escolheste, e a casa que eu construí para o teu nome, então ouve tu os céus, e a sua oração, e a sua súplica, e sustenta a sua causa. E eles pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu ficares irado com eles, e os entregares diante dos seus inimigos, e eles os levarem cativo para uma terra longínqua ou próxima, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem e orarem a ti, aleluia, na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos e fizemos o mal, e agimos impiamente, e se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para o qual forem levados cativo, e orarem em direção à sua terra, o qual tu deste aos seus pais, e em direção à cidade
que tu escolheste, e em direção à casa em que edificaste para o teu nome. Então ouve dos céus e sabe do teu local de habitação as suas orações e as suas súplicas, e sustenta a sua causa, e perdoa o teu povo que pecou contra ti. Agora, Deus meu, suplico-te que estejam abertos os teus olhos e que os teus ouvidos estejam atentos à oração que é feita nesse lugar. Salomão estava preocupado, porque o povo estava pecando demais contra Deus. Ele orava, pedindo a Deus, se o seu povo, Senhor, estando em guerra, lutando contra os seus inimigos, e eles lá na guerra se arrepender dos seus pecados e orarem a Ti, aleluia, se converterem dentro do seu coração, Senhor, peleja a guerra por eles, aleluia, traga eles de volta para a Tua casa, aleluia. Salomão orava mais, Senhor, se eles forem levarem no cativeiro, por uma terra longe ou perto, aleluia, e se lá eles orarem, dizendo, nós pecamos contra Ti, Senhor, aleluia, nos arrependemos, traga eles de volta, Senhor, para a Tua casa, aleluia, e atenta agora os seus olhos para esse lugar, e abre os seus ouvidos para ouvir a oração que é feita nessa casa. E no dia da inauguração do templo, no capítulo 7, Salomão começa a orar, aleluia, na passarela de bronze, no meio do altar de Deus. Ele começa a orar, dizendo, orando ao Senhor, para que Deus perdoasse o pecado do povo e trouxesse o povo para dentro da casa de Deus novamente, aleluia, para adorar a Deus ali no templo agora que está sendo inaugurado. E a Bíblia diz no capítulo 7, ora, e quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória desceu e encheu toda a casa, e os sacerdotes que estavam pelo lado de fora não conseguiam entrar, e aqueles que estavam pelo lado de dentro caíram, aleluia, aleluia, no chão, com o peso da glória de Deus que invadiu aquela casa. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia, todo pecador que se preze, aleluia, dentro dele tem que brotar um fruto digno de arrependimento. Aleluia, glorificado o nome santo do Senhor. Por quê? Porque não adianta alguém orar pelo pecador se o próprio pecador não se arrepender dos seus pecados. Não adianta, aleluia, a igreja clamar, aleluia, glória a Deus, para que Deus perdoe o pecador, mas só que esse pecador em si, dentro dele, ele não se arrependa. Mas a Bíblia diz que quando Salomão acabou de orar, a glória desceu. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor, porque Salomão estava orando enquanto o povo estava pecando. O líder estava orando enquanto o povo estava pecando. O líder estava pagando preço, oferecendo sacrifício em adoração a Deus, enquanto o povo estava pecando. É difícil a vida de um pastor, é difícil a vida de um líder que vive a vida verdadeiramente diante de Deus. Ele paga o preço pela ovelha. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que Salomão, e quando todos os filhos de Israel viram como o fogo desceu e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se sobre a face, com face em terra, sob o pavimento, e o adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o rei Salomão, ele ofereceu sacrifício ao Senhor, diante do Senhor. Ele se ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei Salomão e todo o povo dedicaram a casa de Deus. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Salomão ofereceu esse sacrifício grande ao Senhor, porque a glória do Senhor entrou dentro da casa. Aleluia, glória a Deus. Mas Salomão estava ainda esperando a resposta de Deus pela oração ao povo.
Aleluia, glória a Deus. No capítulo 7, versículo 12 ainda diz: e o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as lacustas, os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar pestes no meio do povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim, eu então ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Porque a decisão ali do povo se converter não estava na mão de Salomão. Deus estava dizendo para Salomão, quando ele apareceu a Salomão à noite, dizendo: eu ouvi a tua oração, Salomão, pelo pecado do povo, mas é o seguinte, Salomão, se esse povo aí que se chama pelo meu nome, está dizendo, esse povo que se diz povo de Deus, povo cristão, se esse povo se humilhar, você sabe o que significa se humilhar, meu irmão? É descer na presença de Deus. Aleluia, é rasgar o coração. O pecador, ele tem que rasgar o coração e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Você lembra quando o filho pródigo caiu em si, no meio das bolotas dos porcos? Ele disse: se o meu Deus, se meu pai fizer como nenhum dos seus jornaleiros, aleluia, eu vou falar para ele quando eu chegar lá: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, mas faz de mim como um dos seus jornaleiros ou trabalhadores. O arrependimento traz a misericórdia de Deus, a humilhação faz a misericórdia de Deus descer sobre a vida do pecador. E diz mais a palavra de Deus: se o meu povo orar, eu estava dizendo para Salomão: Salomão, não adianta tu pagar preço por esse povo que peca, não adianta tu oferecer sacrifício por esse povo que está pecando. É o povo que tem que se humilhar, é o povo que tem que orar. Orar significa falar com Deus. Não tem outra forma de entrar em contato com Deus se não for por meio da oração. O povo tem que orar. Agora diz mais: buscar a face de Deus. Aleluia, buscar a face de Deus é buscar Deus pelas madrugadas, é buscar Deus em oração, é buscar Deus com boca no pó, é buscar Deus pagando preço, se arrependendo dos seus maus caminhos. Aleluia, e diz mais a palavra de Deus: e se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, convertimento dos maus caminhos é mudança de rota, é sair da vida torta e voltar a viver, aleluia, na vereda da justiça, no caminho da vereda da justiça, entrar por meio dessa palavra e deixar Cristo guiar a sua vida, porque no Evangelho de João, capítulo 14, diz Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Ele é o caminho. Você tem que entrar por esse caminho. A porta é estreita, irmão. Você vai encontrar muitos espinhos, muita luta, muita prova, mas a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Jesus diz: eu venci o mundo e estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Ele diz, a palavra de Deus diz, aleluia, a Bíblia diz: e então Jesus dizendo: e então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A partir do momento que o pecador se arrepender de Jesus, ele ouve do céu, e ele se converte, ele se humilha, ele ora, ele muda de rota. Aí ele diz: então agora eu ouvirei do céu, e perdoarei o seu pecado, e sararei a tua terra. Ele diz mais: agora os meus olhos estão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Aleluia, porque tem muito pastor aí pagando preço caro pela igreja, e enquanto isso a membresia da igreja só vem pecando, só vem dando trabalho. Aleluia, glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia, e o pastor pagando preço e orando, mas Deus está dizendo: líderes,
Está na hora desse povo buscar, esse povo verdadeiramente quer o céu. Está na hora desse povo que vem pecando contra a minha face, arrepender, se humilhar, orar e buscar a minha face, porque aí sim, então eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Arrependei-vos e convertei-vos, porque já é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.